Olá, meus caros, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre direito administrativo, direito do concurso público, entre outras matérias, PAD, etc. Bom, o tema de hoje é a contratação temporária. Esse é um tema muito recorrente em questões relacionadas a concursos públicos. Por quê? Porque durante muito tempo o Poder Judiciário tomou decisões determinando a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, ainda que fora do número de vagas, em razão da existência de contratados temporários, terceirizados, exercendo a mesma função para a qual o candidato fez o concurso. No entanto, ao longo dos anos, essa jurisprudência evoluiu. Eu me recordo, nós vencemos muitos processos aqui no escritório exatamente em razão de contratações temporárias. O que acontecia na prática? Nós tínhamos um concurso, a pessoa passava no concurso público, ainda que estivesse fora do número de vagas, e a administração, durante a validade do concurso, contratava um monte de temporário, terceirizava, às vezes contratava o próprio candidato que foi aprovado no concurso como temporário, como terceirizado ou qualquer outra coisa, até como um cargo em comissão. E isso configurava ilegalidade. E o Poder Judiciário, ele era contrário a essa atividade, a essa iniciativa da administração. Então determinava a nomeação em posse. Com o passar dos anos, a jurisprudência evoluiu, a meu ver, não evoluiu bem, porque começou a decidir-se que era necessária a existência de uma vaga, de um cargo público vago. Então não bastava apenas que houvesse a contratação de um temporário, a contratação de um terceirizado para acarretar a preterição do candidato. Porque, como vocês devem saber, há uma súmula no Supremo Tribunal Federal, de número 15, e essa súmula estabelece que quando há preterição de candidato, o candidato aprovado no concurso tem direito subjetivo, tem o direito de ser nomeado e de ser empossado no cargo. Então essa súmula ela era aplicada de forma recorrente, era muito comum a aplicação dela, e o argumento era: passei no concurso, e aí houve uma contratação temporária, houve uma terceirização durante o prazo de validade do concurso, e, portanto, eu tenho direito à nomeação em posse. Tem várias decisões aqui no escritório, inclusive, são muitas, mas tem muitas afora aí pelo Brasil nesse mesmo sentido. Eu lembro bem que a gente trabalhava essa questão lá nos idos de 2006, 2007, 2008, e a jurisprudência foi evoluindo. E aí começou a se entender que o Poder Judiciário não poderia determinar à administração a nomeação e posse para um cargo público se esse cargo não existe. Não há cargo público disponível. Não há um cargo público vago para nomeação e posse. A administração se defendia nesse sentido. Olha, eu não tenho como nomear, porque não tem cargo público. E cargo público é criado por lei. É diferente, por exemplo, da Sociedade de Economia Mista, da Fundação Pública. Fundação nem é o caso, mas Sociedade de Economia Mista, empresa pública em que são seletistas, não são estatutários, que você não cria cargo por lei, não é cargo, é emprego público. É de acordo com a sua demanda. Já na administração direta e indireta, autarquias, fundações e a administração direta propriamente dita, o que acontece? Você, para criar o cargo público, você precisa de uma lei e você precisa de dotação orçamentária para isso. Então se entendeu, bom, se não tem cargo suficiente, eu não posso determinar a administração que faça isso. Eu estou criando algo que é impossível. Até aí o raciocínio tem lógica. A grande questão é que, muitas vezes, ou melhor, na maioria esmagadora das vezes, a administração não toma nenhuma iniciativa no sentido de encaminhar um pedido de criação de cargos novos, mesmo sabendo da grave deficiência e que o órgão tem. Então vamos lá, eu sou administração e aí eu sei que tem uma deficiência, que eu tenho 10 cargos, 100 cargos, 200 cargos, mas eu preciso de 500 cargos. E eu não saio da inércia, eu permaneço naquela circunstância, naquela atitude, ou melhor, naquela omissão de ficar quietinho, lanço um concurso público para 3, 4, 5 vagas, para 10, para 20, mas a minha demanda é muito maior do que isso. E aí o que eu faço na outra via? Contratos temporários. Contratos temporários é muito comum em município do interior também, muito comum.
e é muito comum oferecer, o chefe do executivo oferecer essas contratações temporárias em troca de voto, né? Então, nesses municípios, acaba que isso vira moeda de troca, né? Você tem ali as pessoas sendo contratadas temporariamente, sendo terceirizadas, ou então faz-se contrato com empresa terceirizada, como acontece aqui em vários órgãos do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Então se terceiriza e aí é aquilo, né? Sem licitação, às vezes uma licitação meio esquisita. Então isso é perverso, porque você na verdade contorna a regra do concurso público prevista na Constituição, que é moralizadora. Fez o concurso, passou, vai lá exercer a função. Se é improdutivo, se não é improdutivo, isso vai se ver depois, isso vai se avaliar, tem estágio probatório e etc. Mas a questão é, eu estou ali de alguma maneira tentando ver quem é que vai ingressar de forma meritória, através de uma aprovação no concurso público. Quem for o melhor na prova, não necessariamente será o melhor servidor, mas de fato foi a pessoa que conseguiu alcançar o objetivo. Pois bem, e aí a jurisprudência então evoluiu nesse sentido, só que há lacunas, né? Como o caso que eu acabei de apontar. A hipótese em que a administração ela permanece inerte durante anos, sem tomar nenhuma iniciativa, e aí ela está se valendo da própria torpeza, o administrador está se valendo da própria torpeza, para poder fazer contratações temporárias, terceirizações, que no final só prejudicam a administração. Quer dizer, além de prejudicar o candidato que está aprovado no concurso público, também prejudicam a administração pública, porque você não tem um servidor, você tem alguém que tem um vínculo completamente frágil com a administração, que não tem um compromisso, ele não tem um cargo público, enfim, ele está numa situação completamente frágil. E a administração pode ser prejudicada em razão disso, sem sombra de dúvida. Essa pessoa ela fica muito mais suscetível a uma série de outras questões, exatamente porque esse vínculo praticamente é um vínculo muito frágil, um vínculo que pode se romper a qualquer momento. Pois bem, e aí o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, proferiu uma decisão, é o tema 612 do Supremo Tribunal Federal, é uma matéria em que foi discutida a repercussão geral, e aí o Supremo entendeu que havia repercussão geral, ou seja, é uma matéria que tem um impacto social, político, econômico, e que merece ser julgada pelo Supremo. E a questão envolve exatamente as contratações temporárias. Porque, vejam, às vezes o candidato está aprovado, há muitos casos dessa natureza, o candidato está aprovado, ele não está aprovado dentro das vagas, mas há cargos vagos disponíveis. Então nós temos lá um cargo vago disponível. Só que a nomeação em posse desse candidato fica ao talante da administração, ou seja, a administração é que vai definir com base no juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, é uma decisão que quem vai tomar é o administrador. Ele vai analisar de acordo com a conveniência dele se é caso de convocar aquele candidato ou não convocar aquele candidato. Então o candidato, na verdade, também fica numa posição muito delicada. Porque, muito embora ele esteja aprovado, muito embora haja cargo público disponível para nomeação em posse, ele fica aguardando a boa vontade do administrador em nomear e empossar os candidatos. E o que acontece na prática é que a administração, ela precisa dos servidores. Ela demanda servidores. Há muitas aposentadorias, há muitas mudanças, pessoas que passam para outros concursos, tomam posse em outros cargos. Há todo tipo de questão, há todo tipo de vacância, né? Muitos cargos ficam vagos. E aí a administração precisa repor isso. E aí o que faz? Em vez de convocar o candidato que está aprovado no concurso público e que aguarda, faz-se contratações temporárias. Então faz-se lá a contratação temporária, chama alguém para suprir aquela deficiência. E aí uma das questões mais importantes é discutir essas contratações, se elas são regulares ou irregulares. E o Supremo, nessa decisão do tema 612, foi muito feliz, porque ele definiu quais são as características em que uma contratação temporária deve se encaixar. Caso não se encaixe, nós estamos diante de uma contratação claramente ilícita. E aí você acaba, de alguma forma, impedindo a administração de se valer de contratação temporária e até de terceirização. Isso é,
serviço vai ficar comprometido, a administração não vai poder utilizar desses expedientes e vai acabar se vendo forçada a convocar os candidatos aprovados em concurso, que é o importante, é o que nós defendemos aqui. Então, primeiro ponto, o Supremo entendeu que, primeiro, contratação temporária tem que ter um prazo determinado previsto na lei, ou seja, a lei da contratação temporária. Vejam, todos os municípios e estados onde há uma lei, né, essa lei específica sobre contratação temporária tem que prever o tempo pré-determinado, quanto tempo será essa contratação. Segundo, tem que haver excepcional interesse público, tem que ser demonstrado o excepcional interesse público. Terceiro, essa contratação temporária tem que ser indispensável, ok? Então, excepcional interesse público, ela tem que ter um prazo pré-determinado previsto na lei, ela tem que ser indispensável e, por último, essa contratação temporária ela não pode ser aplicada a demandas ordinárias do Estado, do município, da União, ou seja, aquilo que é serviço ordinário, demandas naturais. Vou dar um exemplo. Você tem um hospital. Se você tem um hospital, você tem demandas naturais de médicos. Você não tem uma demanda excepcional, a não ser que, por exemplo, na época da Covid, poderia até ser, ok? Mas é uma situação completamente excepcional aqui. Aí você está autorizado, em tese. Mas naquelas demandas, naquelas questões ordinárias, naquelas funções que são ordinárias, permanentes do Estado, fiscal da vigilância sanitária, policial. Então você tem aqui um monte de atividade que é ordinária do Estado, não há nenhuma surpresa, o Estado sempre vai precisar, eu falo aqui de Estado em sentido amplo, Estado, município, União, ok? Ele sempre vai demandar, vai necessitar de servidores que exerçam essas funções. Então isso não é uma novidade, não é uma demanda excepcional, não é uma demanda nova, é uma função permanente de Estado. Essas não podem ser objeto de contratação temporária. Então, na hora que você faz um concurso e se depara com contratações temporárias, é bom você enxergar, é prudente você enxergar se esses requisitos do tema 612 foram observados. Porque é uma forma de você pressionar a administração a chamar os candidatos, a convocar os aprovados e impedindo, né, de promover essas contratações temporárias. E pode haver questionamento da contratação temporária em lei. Você pode até numa ação em que você requeira a nomeação em posse, argumentar com o juiz do processo, olha, essa contratação temporária é completamente ilícita. Você vê aqui que nenhum dos requisitos previstos na decisão do Supremo estão ali previstos, não foram preenchidos. Ou um dos requisitos não foi preenchido, já é o suficiente, porque o Supremo elencou 4 requisitos e eles têm que ser preenchidos, eles têm que ser observados. Então fica aqui a minha dica, o meu alerta para você que está aprovado, que faz concurso, concurseiro, presta atenção nisso, ela está aprovada, ainda que fora do número de vagas. Primeira coisa que você tem que observar, primeiro se há cargo vago, observar as vacâncias, se tem gente se aposentando durante o prazo de validade do concurso. E aí sobre o prazo de validade do concurso, eu recomendo que vocês assistam um outro vídeo aqui que tem no nosso canal, em que eu falo detalhadamente de um caso concreto, que dá para você entender perfeitamente como é que funcionam essas questões. Então, atento a esse tema 612, contratação temporária, tá bom? Isso é muito importante e nós já vencemos diversos processos exatamente nesse contexto. Por isso a importância e por isso que eu estou trazendo a informação para vocês. Não deixe aqui de curtir o nosso canal, curtir esse vídeo, colocar lá o sininho, seguir, porque é importante você estar atualizado com informações relevantes e de quem está aqui na linha de frente, batalhando para ver os candidatos sendo nomeados e empossados. Tudo de bom, um abraço, até a próxima!